Olá, Money Report conversa hoje com o advogado Fernando Sálvia, presidente do Conselho do FAS Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, Lucas. Boa tarde. Prazer em estar aqui com vocês. O Money Report é uma honra para poder conversar um pouco sobre os temas que vamos falar. Doutor Fernando, a gente está em um momento com as reformas em tramitação. A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso e o Congresso também já discute uma reforma tributária. A reforma tributária é um desejo antigo dos empresários, né? Queria que o senhor comentasse qual a importância de aprovar essa reforma. Bom, a reforma tributária ela já vem em discussão há muitos anos, né? Cada governo tem colocado uma pauta diferente e a questão importante para o Brasil é a questão da burocracia na área tributária. Essa reforma deve vir, da maneira como estão os projetos em andamento, uma simplificação do sistema. Hoje, só para você ter ideia, comparando com os Estados Unidos, você tem lá para uma empresa média 2, 3 pessoas para cuidar das questões relativas à tributação da empresa. No Brasil você pode pôr 4 a 5 vezes a quantidade de pessoas. Não só isso, Lucas, mas também a questão do volume da tributação. Hoje nós estamos falando no Brasil em torno de 36% a 40%, se você considerar os impostos federais, estaduais e municipais. Além disso, nós temos 5.200 ou 5.500 municípios, cada um, na realidade, teria uma legislação específica. E depois os 27 estados, mais a União Federal. Então é uma questão extremamente complicada, extremamente densa, que é muito difícil de as empresas hoje controlarem e se desenvolverem. Então as reformas que estão previstas e estão em andamento, a grande parte das reformas procura desburocratizar, quer dizer, começar com a desburocratização e depois, obviamente, tem algumas das reformas que unem alguns impostos. Isso vai facilitar bastante a questão do controle e provavelmente vai reduzir um pouco a carga tributária. Então, o ideal seria essa simplificação, porque no cenário que está hoje, isso consome muito o setor jurídico das empresas. O setor jurídico, contábil, auditoria, né? Porque hoje, por exemplo, você tem uma sequência de impostos um em cima do outro. São muitas cascatas. Por exemplo, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. E não só isso. Então, outros impostos que são calculados da mesma maneira, por exemplo, o ISS, que é municipal, também tem a mesma característica. Então, é imposto sobre imposto, é uma cascata e ela se aplica a toda a cadeia, né? Fora uma questão que também no Brasil é super mal dimensionada, que é a questão dos créditos. Quais impostos você pode tomar como crédito? Quais insumos, quando você adquire uma mercadoria, podem ser consideradas como despesas para abater depois o valor que você vai pagar lá na frente? Então, essas discussões que levam muitos anos, inclusive nos processos judiciais, é tremendo e custoso para as empresas. É uma dificuldade controlar e depois ter uma decisão favorável, uma decisão contrária, você muitas vezes não sabe qual é o caminho a seguir. Então, essa questão do planejamento e do controle tributário é extremamente importante que venha na reforma uma adequação, uma simplificação do sistema, uma unificação de tributos para facilitar a vida do empresário. Então é isso, precisa de uma pacificação desse cenário. Uma pacificação nesse cenário e, obviamente, o investidor estrangeiro e as matrizes das empresas estrangeiras ficam super preocupadas e olhando o Brasil, porque, primeiro, não entendem muito bem como é que essa legislação funciona, né? Por que tantas questões têm que ser discutidas em juízo, por que as empresas têm que entrar com mandado de segurança quase que diariamente para ter o seu direito, pelo menos buscar o seu direito, porque a legislação é tão complexa que não se consegue saber qual o caminho a seguir. E com essa simplificação, com uma segurança jurídica, com certeza os empresários e os investimentos que estão fora vai ser um grande atrativo para vir mais investimento e o próprio brasileiro ter mais tranquilidade para investir. Dentro desse cenário dos tributos, uma outra reclamação das empresas com relação à bitributação. Que casos existem que precisam ser resolvidos com urgência? São vários casos desses de bitributação, né? Um deles foi o que eu acabei de te comentar, Lucas, que é
o ICMS fazendo parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, você incide um imposto sobre o outro. O ISS se incide um sobre o outro. Então, no Brasil, tem várias questões que há bitributação, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, por conta dessa quantidade enorme de impostos e contribuições sociais. Então, cada município cria de uma maneira, o Estado cria de outra maneira, a União cria de outra maneira, você não pode tirar um da base do outro. Então, no final do dia, se você for fazer uma decodificação da incidência tributária em alguns produtos ou serviços, é uma cadeia que é um imposto incidindo sobre o outro. E quando você não consegue tirar a cumulatividade, quer dizer, abater o imposto que você pagou antes para não incidir na operação seguinte, é uma dificuldade tremenda. Isso os empresários costumam chamar de custo Brasil. Esse chamado custo Brasil é que impede o desenvolvimento das companhias? Exatamente. Esse é o custo Brasil. Para quem já está no Brasil, vamos dizer, se adaptou um pouco a isso, né? O brasileiro tem uma certa facilidade de entender e, enfim, se adequar a isso, mas o estrangeiro corre muito na percepção de que essa dificuldade ela pode, inclusive, estar atrelada a alguma coisa que ele realmente não sabe o que vai dar lá na frente, qual é a segurança que ele tem de que se o imposto vai incidir ainda mais sobre o outro, se vai vir uma nova legislação que vai alterar e vai criar algum outro imposto por qualquer questão pontual. Então, é uma preocupação muito grande do investidor. E eu acho que a reforma, que ela deve ocorrer, e tem tudo para ocorrer depois da Previdenciária, ela vai facilitar muito o investimento no Brasil, e é o que nós estamos precisando. Então, falando também da reforma previdenciária, essa discussão já está mais madura? A da reforma previdenciária está bem mais madura. Obviamente que é um projeto de emenda à Constituição que ele mexe em vários setores e mexe bastante nas questões de cálculo de aposentadoria, tempo de aposentadoria, benefícios que eram mantidos por determinadas áreas. Então, o projeto de emenda ele é muito bem feito, é muito bem estruturado. Agora, os interesses que existem de setores é que está dificultando esse andamento para aprovação. Mas existe uma grande linha de entendimento, né? Recentemente, há uns 15 dias atrás, tivemos como presidente do Senado, presidente da Câmara e o próprio presidente do Supremo, estão muito alinhados em conversas agora no mês de maio, estão muito alinhados em fortalecer a discussão e levar ao Congresso a necessidade de que essa reforma aconteça, porque o déficit é de mais de R$1 trilhão. A gente sabe que a economia que pode gerar, o déficit, aliás, é bem maior do que R$1 trilhão. E em 10 anos a economia que a reforma pode trazer é em torno de R$1 trilhão. Isso vai facilitar muito o cenário internacional para o Brasil. Então, essa reforma ela tem que vir, ela está bem avançada. Eu acho que agora, essa semana que o próprio presidente Bolsonaro também resolveu alinhar aquela fotografia já dos 3 poderes em 4 pessoas unidas, eu acho que isso aí está dando uma sinalização de que esse alinhamento vai fortalecer o convencimento do Congresso a aprovar essa reforma. E para as empresas, no geral, que ganhos essas reformas vão trazer? Novamente, a questão da desburocratização vai melhorar muito o controle, né? E obviamente, também vai facilitar o entendimento do que se aplica hoje, né? Se é as aposentadorias por tempo de serviço, por idade. A legislação ela é muito esparsa, ela tem várias condições, né? Para o servidor público, para o trabalhador rural, para o servidor estadual, municipal, enfim, ela tem diversos pontos e a reforma ela pretende unificar o entendimento, vai facilitar muito o controle e, vamos dizer, a carga tributária, a carga previdenciária para as empresas, e isso aí vai dar uma agilidade muito grande. Corroborada com a reforma tributária que vier depois, o Brasil pode deslanchar rapidamente com essas 2 reformas aprovadas. Aliás, hoje, tive uma reunião grande com 2 fundos internacionais de private equity, que os valores que esses fundos têm para investir no Brasil é algo assim assombroso.
Né? O dinheiro hoje no mundo em private equity é mais de US$1 trilhão. Esses 2 fundos que eu tive hoje têm um valor impressionante para investir no Brasil. Estão esperando acontecer, porque quando você fala de Brasil sem as reformas, o investidor estrangeiro fica olhando, desconfia um pouco, a China está mais fácil, a Ásia está mais fácil, acaba indo para esses países. E nós queremos que venham para cá, porque isso tudo vai facilitar a nossa, vamos dizer, o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem tudo para crescer. Crescemos negativamente esse primeiro trimestre. Com essa, vamos dizer, limpeza das questões de previdência, tributária e outras reformas que virão, vai facilitar o entendimento, a segurança jurídica e o investidor vir aqui e nós, com isso, gerarmos emprego, gerarmos novas arrecadações. Acho que esse é o ponto. O Brasil também pleiteia uma vaga na OCDE, que é chamado Clube dos Países Ricos. Então, necessariamente, vai ter que fazer essas reformas. Com certeza, porque a OCDE não é uma exigência oficial, mas ela pretende adquirir novos membros que estejam adequados à dinâmica mais contemporânea da administração federal, da administração pública. E o Brasil tem que passar por essa transformação para poder ser visto como um país AAA, ou pelo menos AA, e que tenha condições de ter confiabilidade tanto do investidor estrangeiro como dos outros países. Doutor Fernando, então para a gente encerrar essa entrevista, a perspectiva do Brasil então é de, no futuro, nos próximos anos, ter um ambiente de negócios mais pacificado. Muito, muito. O novo governo foi eleito com uma grande quantidade de votos, mais de 56 milhões de votos. Então, ele tem um apoio da população. Mesmo os que não votaram começam a olhar e entender que realmente a posição é para desenvolver o Brasil, é para trazer, vamos dizer, mais energia às pessoas, mais facilidade de enfim, consumir e ter suas vidas um pouco mais confortáveis. E isso só vai acontecer se as reformas acontecerem, os investimentos virão, vai haver uma geração de emprego, uma divisão melhor do bolo e, com isso, um pouco mais de felicidade para as pessoas, que é o que todo mundo quer no fim do dia, né? Dar um pouquinho mais de qualidade de vida, segurança e conforto para as pessoas. Acho que esse é o objetivo, pelo menos é a intenção que está aparecendo no governo. Doutor Fernando, muito obrigado pela gentileza, esclarecer as nossas dúvidas. Lucas, eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês no Money Report. Obrigado. O Money Report conversou hoje com o advogado Fernando Salve, presidente do Conselho do FAS Advogados. Obrigado pela atenção e até a próxima.